Tchau, Júlia. Tchau, meninas. Olá, pessoas, vocês me ouvem? Faz um joinha aí pra mim, pra eu ter certeza. Assim como nas outras aulas, deixa o chat aqui aberto, vai que surge uma dúvida, tá bom? Que bom vê-los já de início de semana. Então vamos lá com força total, né? Tem semana, eu ia dizer semana mais curta, mas a semana não é mais curta, porque vocês precisam estudar todos os dias. Então, hoje, o que que a gente faz? Eu só preciso que alguém me. Não, ninguém me confirme nada, tá? Porque este daqui que eu trouxe hoje é um texto que eu não tinha na aula passada, para nós analisarmos. Ele é um texto 9, tá? Da Raine Tecchio, nossa ex-aluna, hoje já graduanda de medicina na UNO Chapecó, até onde sei, com bolsa de 100%, tá? Então, retomando, né, só trabalho com textos de alunos ou ex-alunos meus e de quem tenha me enviado lá a nota toda direitinha com o print, porque às vezes brotam uns textos. Ah, o fulaninho tirou 10. Tu viu, Luísa? E o fulaninho não mandou o print, tá? Então, sei lá. Outra coisa que eu quero conversar com vocês, nós estamos chegando aos nossos últimos encontros, que quando vocês tiverem o espelho da redação de vocês, eu aceito receber, tá? Caso vocês queiram me mandar. Mas a gente pode falar sobre isso na nossa última aula. Quem vai fazer a CAF pela primeira vez já precisa dar uma olhada boa ali no edital, marca no Google Agenda aí, sei lá eu, para não perder a data de pedido de vistas da redação, tá? Se vocês não pedem para ver, a CAF não mostra, tá? Então, o que eu quero fazer com vocês hoje é uma análise do texto. A introdução eu vou passar bem rapidinho, porque a minha ideia, de fato, é que a gente fique no desenvolvimento. E eu preciso que vocês me mandem eventuais dúvidas sobre estrutura, sobre estratégia de argumentação, sobre o uso do repertório. Ah, alguém me confirma ou não pelo chat se a gente leu esse daqui, porque eu falei sobre ele no sábado, mas eu não lembro se eu falei com vocês. E é um texto que começa com legislação. O texto da Raine é aquele da ingerência. Ai, ai, ai. Se alguém me lembrar o comando todo, eu fico grata. Mas acho que era impactos da ingerência ou ingerência do saneamento básico na saúde da população. Neste ano, eu quero trazer um detalhe para vocês, tá? Vários alunos fizeram um raciocínio que ele é válido em muitas situações, mas nesta ele era um pouco preocupante, tá? Fizeram o quê, Luísa? Buscaram compreender o tema, não sabia o que que era ingerência, né? E pegaram o prefixo in, por exemplo, né? O prefixo i, na verdade, de negação, imaturo, imoral, e aplicaram a gerência e entenderam que ingerência era não ter gestão, era não ter aplicação. Não era isso que a ACAF estava pedindo, né? Era mais uma questão de influência, mas a ACAF aceitou, tá? Ingerência como falta de gestão, como falta de aplicação, e foi, tá? Tanto que neste daqui houve uma interpretação um pouco desviante, e ainda assim é um texto que recebeu 9, tá? Na avaliação da ACAF. Em outro ano, nós tivemos, não sei se alguém de vocês pegou, o ano em que a gente teve ah, benefícios e malefícios da exposição ao sol. E alguns alunos trabalharam só com impactos da exposição ao sol, sem determinar benefícios ou malefícios, né? Trabalhando só benefícios e só malefícios. E as notas foram até que generosas, considerando o que eu faria com um aluno meu que não trouxesse o que foi pedido no tema, tá? Então, Luiz, então isso significa que se eu interpretar mal, tá ok? Não, não, isso significa que a gente, em alguns casos, vai ter uma abordagem de competência um, tá? Mais generosa. Eu não me fiaria em nada disso, eu só tô dizendo porque vocês, sobretudo quem fez este tema ou quem conhece este tema, talvez note alguma diferença, tá? Em relação às frases temáticas da ACAF, a gente não costuma ter frases temáticas muito longas, inclusive a gente já teve frases temáticas bem curtas, como depressão geriátrica,
e diabetes, uma síndrome metabólica, se não me engano, era isso. Mas tenha um sinônimo sempre que for possível, né? Então, a doença, enfermidade, patologia, mal, para que vocês não precisem repetir ao longo de todo o texto, certo? Então, eu passo aqui a leitura e vou fazer alguns comentários para vocês. Eu não deixei ele com o código de cores, mas eu tenho ele com o código de cores e peço depois que o pessoal da coordenação encaminhe a vocês, ok? Então, vamos lá, turma. O Marco Legal do Saneamento Básico é uma lei, então olha só, repertório de contextualização, aprovada no Congresso Federal, a qual assegura aos cidadãos brasileiros o direito a serviços, essa crase não existe, a serviços e infraestruturas essenciais para a garantia do seu bem-estar, como o abastecimento de água potável, tratamento de esgoto e manejo de resíduos sólidos. Então, tudo isso daqui que vocês estão vendo aqui é o meu contexto. E aí eu vou mostrar para vocês como quando a gente insiste com algumas coisas, tem fundamento. Eu insisto muito em sala de aula que os meus alunos não usem repertórios coringa na contextualização, porque isso já começa a quebrar o teu projeto argumentativo na linha um. Eu sempre tento que a gente tenha repertórios diretamente relacionados ao tema. Então, é uma sugestão, é uma orientação que vocês pesquisem sobre legislação nacional, porque é muito fácil. Então, eu vou mostrar para vocês duas orientações de aula que a Raine seguiu aqui. A primeira, ter um repertório diretamente relacionado ao tema. Então, aqui, saneamento básico, ela trouxe marco legal do saneamento básico, tá? Outra coisa é, sempre que eu tenho a lei é o que se prevê, tá? O que se assegura, o que se espera, o que se acredita que deve acontecer para os cidadãos tocados por esta lei, que pode ser um grupo minoritário ou pode ser o cidadão como um todo. Só que a realidade, tá? O que é o tema de redação contrapõe, relativiza a lei. Isso vale tanto para a introdução quanto para os teus desenvolvimentos. Então, digamos que caia algo relacionado, né, como a gente já falou na outra semana, aos anabolizantes. Bom, o Conselho Federal da Medicina diz que não pode. É a legislação. Entretanto, não é o que acontece. Então, eu saio daquilo que é o ideal, que é o que está na legislação nacional, internacional, e parto para o que o tema me traz. Digamos que caia algo relacionado, por exemplo, à alimentação, né? Então eu posso dizer que não é legislação, tá? Mas no site do, acredito, Ministério da Saúde, tá lá aquele, como é que é o nome, gente? É cartilha, que é da alimentação saudável, sabe? Que o Ministério da Saúde, né, via governo federal, publica atualizações de uma cartilha que ensina a população a se alimentar bem, mesmo que ela não tenha muita grana, etc. Mas a realidade é, pouquíssimos cidadãos acessam essa cartilha, seguem essa cartilha, mesmo que de fato não seja caro comer direito. E além disso, a gente tem pessoas que não vão conseguir seguir aquilo dali porque a gente não tem grana de fato, né? Então, essa ideia de contraposição, ela é muito preciosa, porque ela traz criticidade e ela mostra, né, a estratégia de contra-argumentação, ela mostra no teu texto, e não necessariamente com argumentos, mas às vezes com o repertório, tá? Essa contraposição, ela mostra o domínio do tema. Então, quando tu me traz, por exemplo, uma legislação relacionada à saúde da mulher, tá? E depois tu me traz a realidade da falta de maquinário para exames de mamografia, né? Faz um contraponto entre duas realidades. Eu tenho aí uma visão panorâmica, né? Eu tenho uma visão ampla sobre o problema para depois fazer a tua argumentação. Então, eu tenho aqui o no entanto, que vai estabelecer esse contraponto com o que está sendo dito pela lei. Na realidade brasileira, então olha só, gente, eu fico até emocionada. Na realidade brasileira é uma lei. Então aqui, ó, o no entanto opõe realidade e legislação. Isso é bem bom, tá? Mostra, guia o teu leitor pelo teu projeto de texto. Não fica nenhuma dúvida da contra-argumentação.
Tal direito não é efetivamente garantido. Então, tá aqui a minha tese, né? A gente começa a ver o nosso problema. Uma vez que a ingerência do saneamento básico pelos órgãos estatais responsáveis prejudica de maneira imensurável a saúde da população e impossibilita que os brasileiros. Tá. Então, eu tenho aqui tema e tese, tá? Enfim, me perdi, marquei tudo como tema. Conectivo de fechamento, vou apresentar os meus argumentos um e 2. A baixa administração do saneamento, como eu disse, né, é uma interpretação um pouco equivocada do tema, tende a aumentar o índice de doenças, argumento um, e a elevar gastos públicos no tratamento de enfermidades. Tá aí o meu argumento 2. Criaturinhas, este é um ótimo exemplo de introdução, tem todos os elementos que a banca está esperando, tem criticidade, então tá tudo em paz, ok? Dúvidas que podem estar surgindo e vocês não me perguntam. Luísa, eu posso usar texto ficcional para fazer a minha introdução da CAF? Pode, mas o que nós temos visto nas melhores notas, elas começam com texto diretamente relacionado ao tema. Nós tivemos, foi o ano passado, gente, alguém me ajuda, eu me perco nos temas, tá? Que nós tivemos o tema do sedentarismo. Uma ex-aluna passou com, eu não lembro, mas eu acho que foi 8, tá? 7,75 ou 8. E ela começou com o filme A Baleia. E aí ela fala sobre o cara, o protagonista, e sobre a obesidade e o sedentarismo, e o quanto isso foi um entrave para a vida dele, né? E uma condição para o declínio da saúde, e depois relaciona com a realidade brasileira, que, né, milhares de cidadãos brasileiros estão na mesma situação, blá, 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 blá. Então, assim, dá para fazer. Luísa, eu posso usar uma citação filosófica coringa? Eu não faria isso, tá? A menos que essa citação filosófica coringa tenha tudo a ver com o teu tema. E a gente já teve temas relacionados à humanização da medicina, juramento de Hipócrates, ética. Então, é possível sim que tu possa vir a usar, mas daí, aquelas citações coringa, eu não sei se tem uso, gente, tá? Coisas como atribuem a Platão, gente, se é Platão ou não, daí o professor Sedenir teria que nos ajudar. Não, putz, como é que é, gente? Não basta viver, não basta viver, é preciso viver bem. É uma coisa assim, tá? Posso usar? Eu sei lá, se for um negócio sobre redução da jornada de trabalho e os impactos na saúde do trabalhador, pode, mas tu não tem mais nada, 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 nada. Então, a citação, essa mais genérica, ela vai funcionar em momentos de desespero. E sempre que vocês conseguirem interpretar, vocês já têm um pontinho a mais, tá? Não um pontinho literal, gente, por favor. Bora. Parte mais importante do teu texto, que é o desenvolvimento, tá? Pessoas, primeiro ponto. Não é inspiração, é técnica. A gente vai tentar fazer assim. Hoje eu passei a manhã inteira fazendo isso com os alunos. Vai pensar o teu texto em camadas, tá? E tem que ter. Eu fiz aqui o ideal, tá? Tópico frasal, ponto, justificativa, ponto, repertório, né, com articulação, ponto, justificativa, dois, ponto, fechamento, ponto. Esse é o ideal, 5 pontos finais. Digamos que ali a Vanessa Appel tem. Querida, a Vanessa Appel, eu diminuí a letra dela, né, no trauma, né, Vanessa? Mentira, aprendeu, tá ótima, só notão. Mas digamos que a Vanessa tem uma letra muito grande e ela não consegue fazer 5, tá? 5 períodos. O que que ela vai fazer? Ela vai juntar justificativa 2 e fechamento, ou repertório e justificativa 2. Mas tem que ter, tá? E eu vou te explicar por quê. Acompanhe o raciocínio e se tu se perder no meio do caminho, tu tem que me parar, tá? Eu vi que vocês estavam perguntando ali pro Rodrigo, não me deixem no vácuo. Vamos por partes, então? Vamos, professora. Então tá. Tópico frasal é o teu primeiro período. Ele não vai ser longo, tá? A gente vai pensar aí 2 linhas. Luísa, mas a minha letra é imensa. 2 linhas e meia. Se a tua letra é muito, muito grande, vamos nos ajudar a diminuir essa letra. Nesse tópico frasal, eu tenho
o conectivo, tá? Relacionado aí a D1 ou D2, palavras-chave do tema. No desenvolvimento 2, eu posso usar algo mais sintético para retomar, tá? Mas no desenvolvimento um, o ideal é que tu traga aí todas as palavras-chave do tema. E depois vocês trazem o argumento. Esse argumento não será explorado neste período. Vocês até podem trazer aí um tom crítico, vocês podem trazer alguma informaçãozinha, mas é como quando vocês vão a uma palestra, sabe? E antes de começar a palestra, a pessoa que está apresentando o teu palestrante, né, vai dizer: Ah, hoje seu fulano de tal vem aqui falar sobre X pela perspectiva Y. É isso que vocês estão fazendo no tópico frasal. Mas, Luísa, não vai ficar repetitivo, porque eu recém fiz isso ali na minha introdução. Gente, é repetitivo porque a gente tem apenas 33 linhas, tá? E o texto dissertativo argumentativo, ele não foi pensado para ter 30 linhas, ele foi pensado para existir. A gente acabou colocando entre aí 15, 20, 30 linhas para fins de vestibulares, tá? Então, vai fazer assim, sim. Pelo menos para a CAF e para o Enem, tá? Vai fazer assim, sim. Quem vai fazer outras bancas de meio de ano, né, como a UPF, aí tem outra orientação, tá? Uma coisa de cada vez. Bom, depois que eu fiz esse tópico frasal, eu vou colocar um ponto final e eu vou para a minha primeira justificativa. Atenção, isto é o ideal. Nem sempre funciona. Não significa que se você não fizer funcionar, você vai ter uma nota horrível, você não vai aprovar. Não, porque, por exemplo, aqui eu tenho para mostrar para vocês, se der tempo e tem que dar, um período, um parágrafo, desculpa, em que a nossa colega não consegue fazer tanta justificativa e ainda assim ela teve um notão e foi aprovada, tá? Então, temos aqui. Essa justificativa é o quê, Luísa? É um questionamento que tu vai te fazer e tu vai responder. Então, digamos que o meu argumento um, tá? Digamos que caia pra gente sobre, sobre os anabolizantes, tá? Porque hoje de manhã eu falei horrores disso também. Então, o meu argumento um vai ser que ah, os que o uso de anabolizantes pode gerar impactos não apenas relacionados à saúde física, mas também a transtornos mentais, ah, dos quais pouco se fala hoje e que afetam principalmente os homens. Ponto. Então, eu trago o meu argumento, eu já trago um recorte, eu vou falar de transtorno mental, mas eu vou falar sobre os homens, e agora eu vou justificar, tá? Eu vou me perguntar, por que é um problema, tá? Ou quem que é responsável? Para quem que isso é um problema? Não, eu vou falar por que é um problema. Eu vou dizer que isso é um problema porque, além de não terem auxílio médico para o uso dos anabolizantes, que vão, a longo prazo, fazer mal para o coração, fígado, pâncreas, estes homens que consomem hormônios e afins para fins estéticos também não têm atendimento psicológico ou psiquiátrico, o que fará com que, em caso de adoecimento, eles não tenham o suporte necessário. Ponto. Exemplo disso é o caso de homens acometidos por, sei lá eu que, gente, depressão, ansiedade, sei lá eu que outras doenças, porque agora eu fiquei sem repertório, associado ao uso de testosterona, tá? Então, vocês entenderam o que que é a justificativa? Digamos que, tá? Vou usar o exemplo que eu sempre uso quando eu quero mostrar que a gente pode argumentar sobre qualquer coisa. Lá vem ela com o uso de Crocs, exatamente. Então, o meu argumento vai ser que o uso de Crocs, embora seja atacado por muitas pessoas, em razão da estética, é importante para o conforto de trabalhadores. Ponto. Então, tem uma contra-argumentação. Tem gente que ataca, tem gente que defende. Ponto. Justificar. Bom, para quem que é um problema? Desde quando é um problema? Ah, Luiz, eu vou falar para quem que é bom. Eu vou dizer que trabalhadores que ficam muito tempo em pé, como enfermeiros, médicos, caixas de supermercado, atendentes de comércio e até mesmo professores, precisam de calçados confortáveis, acessíveis e duradouros.
no que os Crocs atendem muito bem esse grupo populacional. Justifiquei, tá? Porque a ideia era dizer por que que é bom, eu disse. Agora eu vou trazer o custo-benefício do Crocs de acordo com o Data Fleming, que vai ser o meu repertório. Então, é sempre o mesmo movimento. Problema, no meu caso, pergunto por que que é um problema ou para quem que é um problema, comprovo isso com o meu repertório e depois eu associo o meu repertório ao que eu disse antes. Então, se eu trouxer aí, né, o data flaming e quanto custa e quanto tempo dura um Crocs, depois eu vou falar sobre a longevidade desse calçado e o quanto não importa se ele é bonito ou não, importa que ele traz qualidade de vida para o trabalhador e economia. Então, essa vai ser a minha reflexão, a minha justificativa 2, certo? Luísa, não cabe um fechamento. Tá bom, não tem um fechamento, mas tem que ter essa reflexão sobre como o repertório justifica ou não, né? Exemplifica, comprova o que você disse antes. Vamos ver isso na prática? Vamos, professora. Então tá. De início, é relevante destacar que o aumento do número de doenças causada pela falta de saneamento básico, então, aumento do número de doenças, falta de saneamento básico, é um dos agravantes vindos da ingerência de tal direito para a saúde da população. Certo. É aquilo que eu já tinha falado antes. Sim, exatamente. Só que parafraseado. A importância da paráfrase na vida de um vestibulando é algo que pouco se fala. Eu acho que a gente tinha que ter um canal do YouTube só sobre isso. A importância de conhecer, tô brincando, tá? De conhecer sinônimos, a importância de vocês, quando não sabem sinônimo para uma palavra, ir atrás desse sinônimo. Por quê? Porque às vezes o aluno vai ter desconto de coesão, porque ele não consegue fazer uma paráfrase, tá? Ele não conhece palavras o suficiente. O tópico frasal pode ter mais que duas linhas, ou no máximo duas. Não é um número exato, Amanda, tá? Não tem uma necessidade que seja de duas linhas, né? Tanto que aqui a gente tá vendo, ó, não sequer chega a duas, mas estamos falando de uma letra pequena, tá? Eu vou mostrar o outro aqui, letra grande, então esse aqui é mais curto ainda, tá? Só vou mostrar o outro para vocês verem. Aqui quase duas. Não é problema se ele for mais longo que isso. Quando que passa a ser um problema? Quando no tópico frasal vocês começam a explicar o argumento. Porque aí eu anuncio o argumento, eu já começo a explicar o argumento, e aí provavelmente o que vai vir depois já vai ser diretamente o repertório, porque senão o texto vai ficar muito longo, tá? Então, para fins de organização, a minha orientação sempre é um tópico frasal mais sucinto, né? Mais curtinho, para que depois vocês tenham bastante espaço de argumentação, né? Anuncia, depois explica, certo? Então, tá, continuamos. Nesse sentido, um conectivo que só dá progressão para o texto, né? Percebe-se que a população mais vulnerável, a qual mora em ambientes em que o tratamento de água e esgoto é escasso e inexistente, está mais suscetível ao desenvolvimento de doenças como verminoses e bacterioses. Gente, olha aquilo que eu falei para vocês. Tem que fazer perguntas, tá? Qual que é a pergunta que a Raine se fez? Para quem que é um problema a falta de saneamento básico? Porque quando a gente fala, né? Vamos pensar se cair algo relacionado à saúde do trabalhador. Todo trabalhador adoece da mesma maneira? Não, por quê? Porque alguns trabalhadores adoecem com condições de procurar um plano de saúde. Alguns trabalhadores adoecem sem plano de saúde. Alguns trabalhadores adoecem morando a 2 horas do seu emprego e com duas crianças para cuidar quando chega em casa. Então, eu posso fazer um recorte social. Esse problema dos anabolizantes, ele é predominante entre homens ou mulheres? Por quê?
os homens e as mulheres usam os anabolizantes pelos mesmos motivos? Quando a gente falou, por exemplo, no ano passado, né, na CAF, sobre SUS, eficiência ou ineficiência, para algumas pessoas não é nem algo que se debata, porque elas não vão ter acesso a outro sistema de saúde. Então, o SUS tem que ser eficiente, mesmo quando não é. Então, trazer uma visão menos ingênua dos temas faz com que vocês tenham resultados como este da Raine. Ela vai falar sobre saneamento básico? Vai, mas ela não vai falar sobre a realidade dela. Ela não vai falar sobre o centro da cidade, embora pudesse, porque, por exemplo, eu moro aqui em Chapecó, tá? Sou nova em Chapecó, mas já posso falar mal. No centro da cidade, quando chove, inunda ali, né, algumas ruas. Por quê? Porque não tem um sistema de esgotamento adequado para o tanto que a cidade cresceu. Quem mora em área de praia, por exemplo, pode falar sobre a questão de que, mesmo pessoas que moram em áreas mais nobres, vão sofrer com o esgotamento inadequado de saneamento de água e de esgoto, né? Então, qual é o recorte? Para quem que eu estou falando, né? Qual é o público para o qual este problema social é mais grave? Então, por exemplo, quando caiu o tema da cirurgia robótica, na hora eu fiquei muito furiosa, mas depois que eu comecei a pensar, dá para fazer um monte de recorte, porque, por exemplo, a gente pensa, cirurgia robótica vai ser super caro. Sim, vai ser super caro de início para implantação, mas a gente vai ter menos gastos com internação, porque elas são bem menos invasivas e perigosas. Então, o SUS, a longo prazo, economizaria, né? E para o trabalhador, para o usuário do SUS também seria ótimo, porque ele ficaria menos tempo afastado, né? Vamos lá então. Então eu tenho aqui a minha primeira, eu vou fazer em laranjinha, tá? A nossa primeira justificativa. E ela vai falar sobre população mais vulnerável. Luísa, posso colocar população mais pobre? Pode, não tá errado, tá? De novo, eu tenho aqui um conectivo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os determinantes sociais da saúde, como condição financeira e local de habitação, são os principais fatores que prejudicam o alcance da saúde para toda a população. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, este repertório socioculturalmente produtivo. Por quê? Porque ela vai trazer uma fonte ótima e coringa, tá? Que é a OMS, para falar sobre determinantes sociais da saúde. Tem vários determinantes sociais, tá? A questão de dinheiro, a questão de gênero, lugar onde você mora, idade, etc, 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 educação, mas ela separa apenas dois: condição financeira e local de habitação. Por quê, professora? Por causa disso aqui, ó. Porque ela te disse, eu vou falar dos mais vulneráveis. Mais vulneráveis são os mais pobres. Condição de habitação, porque tratamento de água e esgoto inexistente. Gente, isso é estratégia de argumentação. O meu repertório precisa responder às perguntas que eu faço, precisa provar, exemplificar, comprovar, fazer comparações com aquilo que eu disse anteriormente. Luísa, mas ela não poderia ter jogado aí uma Constituição Federal Brasileira que diz que saneamento básico é para todos? Olha, poderia, mas ela acabou de dizer que não tem. Então ela vai colocar a Constituição só para dizer o que ela já disse antes, que esse direito é violado? Não resolve. Então, ela está falando que existe um conceito que eu sugiro a vocês fortemente que pesquisem. Tem nos slides que eu enviei para vocês, até onde eu me lembro, determinantes sociais para a saúde que vocês conseguem utilizar para diversos temas, tá? Inclusive, se cair de novo, saúde mental, vocês encontram lá, tá? No site da OMS mesmo, eu acho que tem essa determinação do que é um determinante para uma doença, né, ou outra. Depois, ela volta a debater este problema com o leitor dela. Percebe-se que os cidadãos, sobretudo aqueles que enfrentam diversos desafios sociais, esse aposto não avançou muito a argumentação dela, tá? Mas foi uma opção, né, para retomar a vulnerabilidade social. São extremamente afetados pela falta de cuidados estatais com saneamento básico, ficando à mercê dos direitos garantidos por lei. Aqui depois ela me disse, tá, que ela entendeu errado o que que era o à mercê, mas é da falta de
Taratã, sobrecarregado para resolução das doenças que poderiam ser evitadas com a gerência correta dos resíduos. Então, ela vai trazer uma ideia de resultado, impacto. Então, a justificativa A1 é um recorte social. Para quem? E tem até um porquê ali, né? E A2, ela traz o impacto. Ai, Luísa, bom, vou tentar fazer isso. Tenta, ainda tem algumas redações para tu fazer antes da prova. E ela consegue ainda fazer um fechamento, óleo conectivo conclusivo, maravilhoso para indicar que acabou a conversa, tá? E ela traz aqui, então, fica evidente. Por que que ela pode dizer que ficou evidente, turma? Porque ela tornou evidente. Não me digam que fica evidente na terceira linha do parágrafo de vocês, porque vocês recém começaram o debate, né? Às vezes fica claro que. Não, só fica claro se tu me explicar, tá? Que o grande número de doenças que afetam os brasileiros deriva da baixa atuação para a resolução. Atuação de alguém, tá? Dúvidas? Eu vou pular. Putz, não tá aqui? Tá aqui. Eu vou pular para a conclusão, tá? Porque a gente está ficando sem tempo, mas eu quero ler com vocês. Então, eu tenho aqui a conclusão de um texto dissertativo argumentativo para a CAF. Não tem muita, não tenho que querer inventar a roda. Ah, eu vou ser muito pioneira, diferentona. Não, não precisa. Por quê? Porque o que vocês precisam fazer é aquilo que está previsto pelo tipo textual, tá? Conectivo conclusivo, retomada de tema, tese. Se quiser retomar os argumentos, ótimo. Se não conseguir, porque faltou espaço, eu vou entender. A banca talvez entenda também. Eu tenho várias conclusões que eu posso mostrar para vocês em algum momento. Eu só enviar. Eu não sei se eu enviei um arquivo que tem só conclusões, mas enfim. E uma estratégia de fechamento. O que que é essa estratégia de fechamento? Quando vocês fazem o Enem, vocês fazem uma intervenção social, né, com 5 elementos. Aqui não tem intervenção social, a CAF não está pedindo, a priori, que a gente resolva problemas. Então, o que nós vamos fazer? Ah, Luiz, eu vou fazer uma reflexão sobre o que eu vi antes. Não, eu vou sugerir mudanças. Bom, também. Aí eu vou prever um futuro. Um futuro positivo, ótimo. Um futuro negativo, bom também, tá? Então, se nada for feito para que o Brasil supere a epidemia de consumo de anabolizantes por jovens, pode-se esperar uma crise de saúde pública e uma população profundamente adoecida. Blá, blá, blá. Ah, não, Luísa, eu vou escrever aí sobre o uso de medicamentos emagrecedores. Ah, certo. Então, logo é preciso que a população seja orientada para que o consumo desses medicamentos emagrecedores seja, assim, um aliado da saúde pública e não um vilão que pode colocar em risco a longo prazo a vida dos brasileiros. Então, é uma reflexão final e só, tá? Junto com a tua retomada de tema e tese. Então, olha aqui o que ela faz: abre com conectivo, traz outro conectivo, ambos de fechamento. Vamos ver se ela retoma o tema? Evidencia-se que a ingerência do saneamento básico é um problema que afeta grandiosamente a saúde da população. Dessarte, melhorar os serviços de saneamento e garantir uma infraestrutura que atenda a todos é fundamental para que as doenças advindas do não sei o que isso aqui, baixo tratamento e os gastos com tais problemas sejam amenizados e a qualidade da vida da população assegurada. Argumento um, argumento 2. E ela está dizendo, a estratégia dela é o quê? O que tem que ser feito, uma sugestão de mudança, certo? Nada de novo no front, tá bom? Vocês me deixam ler só mais uma antes de ir embora? Sim, professora.
bem rapidinho, tá? Por fim, conectivo de fechamento, conclui-se que rotinas aceleradas e informações distorcidas são tão prejudiciais quanto o próprio diabetes, pois afetam não apenas aqueles que convivem com a síndrome, mas toda a sociedade ao sobrecarregar o Sistema Único de Saúde e ampliar os custos, públicos com doenças evitáveis. O que é isso daqui? Olha só, argumento um, argumento 2, tá? Isso daqui é uma das justificativas de um dos nossos Olha, eu não sabendo justificativas. É uma das justificativas, tá? D1. É fundamental, portanto, priorizar hábitos equilibrados, reduzir jornadas laborais excessivas e combater a disseminação de conteúdos que desinformam. Então, aqui, estratégia de fechamento. Somente assim será possível consolidar o Brasil como um país em que haja uma vida digna e saúde integral para todo o corpo social. A ideia é de intervenção, tá? Só que não vai colocar, logo o governo federal deve fazer não sei o quê, porque isso aí é lá do Enem, tá bom? Tem outra aqui, e essa daqui eu não vou ler com vocês porque ela é bem genérica. Certo, pessoas? Foi um prazer revê-los, espero ter ajudado. No nosso último encontro, a gente vai falar sobre estratégia de conclusão. Acredito que eu vá tentar arranjar um tempinho para falar da estratégia de título com vocês, porque nunca dá tempo de falar. E aí, eu gostaria que vocês me mandassem aí, se vocês acham que é o caso da gente parar um pouquinho para falar sobre tópico frasal, ou se a gente faz um parágrafo de desenvolvimento juntos. Aqui não tem como fazer enquete, né? Não, eu também não sei, né, gente? Se tem, eu vou ficar sem saber, tá? Se eu vou mandar o material, eu vou mandar pro professor Marcelo e peço que eles enviem para vocês. Ó, fazer do tópico frasal. A gente pode fazer então, fazer tópico frasal, fazer um desenvolvimento e trabalhar o título, né? Porque assim, repertório, gente, eu acho que não tem muito segredo, né? Sendo o eixo saúde, ah, alguns repertórios são super coringa e eu espero que vocês olhem lá no material que vocês receberam, tá? É esse mesmo aqui, eu tô usando sempre os mesmos slides, eu só vou acrescentando coisas, tá? E de título, eu já antecipo para vocês, assim, ó, eu faço tudo que eu posso, porque eu não sou boa de título, gente. Eu fiz o mestrado e o doutorado e eu não dei título para nenhum dos dois porque eu ficava muito indecisa. Mas eu uso sempre as mesmas estratégias e dá certo. Os alunos fazem título, tá? E as notas vêm. Então a gente faz o que a gente pode, né? Então tá, eu vou deixar anotado então. Estratégia de título, estratégia de tópico frasal, parágrafo de argumentação e é isso, tá? E aí depois é vocês arrasarem, me mandarem depois os textos de vocês dizendo, ai, prof, olha só, não. Eu fico muito contente, tá bom? Beijos de luz, gente. Fiquem bem. Bom restinho de noite para vocês, tá bom? Tchau, tchau.